Então vamos falar agora um pouco mais específico de ativos, né? Você consegue renda passiva de diferentes formas, existem diferentes investimentos que você consegue isso. Um dos que a gente gosta bastante são os fundos imobiliários. Esse é o tipo de investimento que eu mais invisto, que eu mais acompanho, e ele é basicamente um investimento imóvel que você consegue, mês a mês, receber o que seriam os aluguéis desses imóveis para você ter essa renda mensal e essa renda mensal passiva. Então é uma forma perfeita de você ter um fluxo todos os meses de dinheiro entrando na sua conta. E aqui, a gente citou aqui nos slides que vocês estão vendo aí do lado, algumas coisas importantes sobre esse tipo de investimento. Então, alguns benefícios, alguns prós desse investimento. Por exemplo, ele é isento de imposto de renda. Então, isso traz já um benefício fiscal para o investimento, isso traz também uma rentabilidade interessante para o investimento, porque muitas vezes, quando você vê comparações de investimentos, principalmente quando a gente fala de renda fixa, muitos ali têm cobrança de imposto de renda. Mas quando as pessoas fazem a comparação direta, desconsideram isso. Então, quando você olha, por exemplo, você tem uma Selic ali, quase 14%, aí você vê um CDB que paga lá os seus 100% do CDI, que seriam os seus quase 14%, as pessoas comparam quase 14% com uns 10% ali de fundo imobiliário, estou arredondando tudo aqui só para ficar fácil de enxergar, mas esquece que, na verdade, nessa renda fixa, você vai ter a cobrança de imposto ali. Se você mexer no curto prazo, o imposto é mais alto, se você mexer mais para frente, o imposto vai caindo, podendo ser de 15%. Então, assim, há imposto também em vários investimentos, em fundos imobiliários. Para a renda que você recebe, não há imposto. Então, você recebe já líquido para você fazer o que você quiser. O dinheiro que cai na sua conta é o dinheiro que você pode usar para o que você quiser. Ele é um ativo que tem uma volatilidade mais baixa que outros ativos de renda variável. Então, ele tem volatilidade, tanto é que se vocês olharem no gráfico aí que está na tela, tem um sobe e desce, vai para lá, vai para cá, mas é menor do que outros tipos de investimento. Então, é para aquela pessoa que talvez quer se acostumar um pouquinho com renda variável, não quer ir para alguma coisa que oscila mais no dia a dia, os fundos imobiliários têm uma aderência um pouco melhor nesse sentido. Mas ainda é renda variável, ainda oscila, ainda tem suas variações. E daí a gente mencionou bastante sobre os juros altos. Então, nesse gráfico não dá para ver muito bem, mas eu vou mostrar no próximo já já. Quando os juros estão altos, as cotações... Na verdade, deixa eu passar já mostro. Esse gráfico aqui, ele mostra como é que está a comparação entre o valor patrimonial dos fundos, que seria basicamente o que eles valem de verdade, baseado em avaliações, versus o quanto está sendo negociado no mercado. Então, essa linha vermelha, só usando ativos do IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. Se a gente usasse todos os 400, quase 500 fundos que a gente tem, o desconto seria muito maior. Mas como lá tem muita coisa que a gente não precisa... São fundos pequenos, fundos meio distorcidos, fundos que não tem muito investidor. Então, a gente pegou o IFIX, que são os maiores, os mais líquidos, basicamente. E você vê que a média histórica é essa linha azul. E a gente está abaixo da média histórica. Ou seja, a média histórica já é um desconto e a gente está abaixo desse desconto histórico. Então, a gente está no momento que tem bastante desconto nas cotações, em fundos bons. Você consegue comprar bem mais barato para ter aquela renda potencializada no futuro. E se por acaso, né, a gente entra naquele ponto lá do cenário um pouco mais incerto, se por acaso os juros futuros deem sinais aí de poder subir novamente ou qualquer coisa desse tipo, a gente pode ter reflexo também nesse tipo de gráfico. A gente pode ter descontos maiores, quedas maiores, ou o oposto. Se por acaso os juros começar a cair, isso eventualmente vai acontecer, a gente tem uma valorização do mercado. Então, hoje, a gente está no mercado, num momento que tem bastante oportunidade para você comprar bons fundos imobiliários, pagadores de renda mensal passiva. E daí, voltando aqui, só para fechar essa parte aqui, você tem a valorização patrimonial também, que é uma forma de você ganhar dinheiro também. Muita gente pensa, putz, eu gosto de investir no imóvel físico, porque no imóvel físico ele vai valorizar, eu vou ganhar dinheiro ao longo do tempo. Beleza. Primeiro que se for bom, se for bem localizado, boa qualidade, você consegue isso. Mas não é todo imóvel que você consegue isso. Não adianta você comprar um imóvel lá no fim do mundo, que não tem estrutura, não tem nada, não tem crescimento, aquilo lá não vai valorizar. Se for valorizar, vai demorar muito mais do que um imóvel bem localizado. Mas beleza, você tem essa valorização. Nos fundos imobiliários, você está investindo em imóvel também, só que ele está dentro de um fundo. Ele é um imóvel, da mesma forma que o imóvel que você investe diretamente. Os dois são imóveis. E ele valoriza também. Então, em fundos imobiliários, você também consegue ter essa valorização patrimonial ao longo do tempo. E por fim, que a gente falou bastante de inflação, os fundos imobiliários por tese, os imóveis por tese, eles te entregam essa reposição da inflação
não é algo imediato, é uma coisa que você precisa investir ao longo do tempo, ao longo dos anos. Você vai tendo isso reposto na forma de rendimento, vai tendo isso na forma de valorização também. Mas tem um ponto interessante aqui também, até falando um pouquinho de oportunidades do momento, a gente teve, pouco tempo atrás, aí, alguns meses atrás, momentos de deflação, onde no mês a inflação veio negativa. E isso puniu alguns fundos imobiliários de papel, que são aqueles que investem em crédito, porque como eles são atrelados a algum índice, eles são um empréstimo que tem algum índice de correção, e muitos são o IPCA, eles pagaram pouco, as pessoas olharam, putz, esse fundo está pagando pouco, começaram a vender e eles caíram bastante. Mas aquilo lá foi pontual, a gente já entrou novamente no campo positivo de inflação, da inflação vindo um número positivo, e os rendimentos dos fundos de papel vão voltar a pagar mais. Então, tem muitos fundos de papel abaixo do valor patrimonial, com desconto, você pode comprar, e é uma forma de você ter uma proteção contra a inflação, porque a maioria tem títulos atrelados à inflação. Então, você consegue ter isso na forma de rendimento, em um momento onde muitas cotas estão em queda, e você consegue comprar esses fundos com desconto. Então, e até mencionando esse gráfico aqui, é de um fundo de papel. E aqui você consegue ver a potencialização do seu retorno com os investimentos. Então, você vai ter o seu retorno, aqui eu não sei se você consegue chegar, vou colocar aqui embaixo que fica melhor. A linha azul é você investindo nesse fundo sem reinvestir. Então, você recebeu o dinheiro e gastou. Você fica aqui embaixo. Não tem muita mudança ali no patrimônio neste fundo de papel. Quando você reinveste, esse é o poder que tem ali. Então, você teria um resultado muito maior. Então, isso aqui também é para mostrar que nos fundos imobiliários, o reinvestimento desses rendimentos, desse capital que você recebe, potencializa, acelera, aumenta seu patrimônio, você vai vendo as coisas crescendo. E também, reforçando essa parte da inflação, é assim que você consegue garantir bastante da sua reposição de inflação. Aí lá na frente, quando você construir seu patrimônio, já montou tudo que você queria, você pode começar a consumir mais dessa renda para uso próprio mesmo, né? Numa fase de reinvestimento, é bastante importante você ter disciplina para você conseguir ter essa potencialização de retorno. E eu acho que é muito interessante, Marcos, esse gráfico, é que ele mostra a força dos juros compostos ao longo do tempo, né? Então a gente vê que o reinvestimento ele vai aumentando o patrimônio, fazendo o que a gente chama de bola de neve, né? À medida que a bola vai começando pequenininha, e ela vai vai criando aquela gordura e o aporte do dividendo e vai se transformando em algo muito grande. Então acho que foi muito feliz em trazer esse gráfico. E tem um ponto até, a gente gosta de usar uma métrica aqui dentro de casa, que é o IPCA, que é a nossa inflação, mais 6. Então, quando a gente olha os fundos imobiliários que a gente gosta de ter, vários que estão nas nossas carteiras aqui, a gente não está olhando, quero simplesmente bater a inflação. A gente faz comparações com outros índices, a gente pega esse índice de inflação IPCA e coloca mais 6% em cima dele. Ou seja, não só você teria a sua reposição de inflação, você ainda teria um extra lá. E vários dos fundos que a gente indica aqui conseguem bater essa métrica do IPCA mais 6. Então, historicamente, você vê que a valorização mais os rendimentos reinvestidos vão te gerar um patrimônio considerável dentro dessas métricas.